Provérbios 26, 22. Diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada: as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. (26, 22). Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Isso na versão, tradução da linguagem de hoje. Na Almeida Revista Corrigida, que alguns irmãos têm, diz assim: as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. 26, 22 diz assim: boatos e fofocas são o prato preferido de muita gente, como gostamos de saboreá-los. Está falando dos fofoqueiros, né? Vamos lá. 26, 22. Dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. Para que ter essa porcaria no estômago? Pronto. Esse aqui fala da ideia, quer transmitir a ideia do texto. Isso é outro também. Então vamos lá. As palavras do maldizente são como bocados deliciosos. Desce para o íntimo do ventre. Veja só. A fofoca tem um poder de sedução muito grande. É ou não é? E todos nós já fofocamos um dia na vida. Todos nós, né, irmão? Todos nós. Um dia na vida a gente ouviu uma fofoca ou falou, fez uma. Tu visse fulano, tu viu fulana, e às vezes não é nem com má intenção. Eu não estou falando nesse sentido. Mas a fofoca, querendo ou não, ela é recebida com muito prazer. Quando a pessoa diz, eu tenho uma história para lhe contar. Não é, irmã Solange? Irmã Solange diz, né? Tem uma história para lhe contar. Tem uma história para lhe contar. E aí, o provérbio está querendo dizer o seguinte, que ele chama também de maledicência, né? Ela vicia. Ela vicia a pessoa. Ela traz prazer. E ela se instala no coração de quem escuta. Quem mais escuta a fofoca na igreja, sabe quem é? Você sabe quem é? O pastor. É quem mais escuta. Quem mais as pessoas trazem história e fofoca. Olha, eu sei de história da vida das pessoas aqui que as pessoas nem imaginam que eu sei. Histórias que todo mundo conta. De coisas que ficam... Agora, tem um outro lado, né? Você escuta essa história, você tem que saber filtrar, né? Porque você escuta a história e depois você diz, não, isso aí foi exagero demais, né? Outro, você vê o seguinte, a pessoa já está se queixando da outra, né? Mas às vezes, e não são coisas assim, como é que eu posso dizer para vocês? São coisas graves, não. É dizer assim, rapaz, olha, pastor, fulano é desligado. Olha, pastor, fulano, ele não presta atenção no que faz, certo? Essas coisas. Que não é nenhuma fofoca. Ele apenas está alertando que uma pessoa tem... O problema é quando diz assim, olha, fulano falou isso do senhor. Foi o que ele falou. E eu já ouvi aqui muito, olha, pastor, falam muito do senhor, mas ninguém tem coragem de dizer para o senhor pessoalmente. As pessoas têm medo do senhor. Eu disse, olha, eu não sei porque as pessoas têm medo de mim, porque eu não sou bicho, né? Se a pessoa tem alguma diferença comigo, ela vem e conversa comigo de forma educada e respeitosa, eu converso com ela e escuto. Olha, pastor, não gostei que o senhor falou aquilo. Não é? Tudo bem. Foi o que eu falei. Às vezes a gente fala e não tem nem intenção. Eu vou contar um exemplo aqui. Eu estava pregando, eu falando sobre uma questão bíblica, aí uma pessoa disse, está falando de você. Aí terminou o culto, a pessoa veio conversar, pastor, eu quero conversar com o senhor. Olha, é que aconteceu isso comigo, tal, na minha vida, mas aí quando o senhor estava pregando, o irmão veio dizer para mim, aí, o pastor está falando de tu. E eu falando de você? Eu nem sabia da história. Como é que eu estou falando? Não é? Então, isso aí é aquela história da fofoca, da maledicência, né? Então, o versículo está falando que a fofoca tem um poder de seduzir muito grande. Ele tem um poder emocional, né? Tem um poder emocional. Você vai contar uma história, ela tem um poder emocional. É diferente de alguém dizer assim, como é que foi lá? É diferente.
Isso não é fofoca. Eu estou pedindo fazer fofoca. Estou querendo saber, foi bom? Foi ruim? Foi legal? Tu gostou? Não gostasse? Não gostei? O que foi de bom que aconteceu? O que foi que aconteceu de ruim? Isso não é fofoca, não é? Diferente de chegar, olha, tu viu que fulano, isso, e aí você pergunta o que foi, diz, não posso contar tudo não, pronto. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Aí a gente fica logo com raiva, porque por que não termina logo a história, né? E eu tenho até uma situação que é engraçada, às vezes eu brinco com a minha esposa em casa, eu cheguei para ela assim uma vez, disse, eu tenho um negócio para te contar. Ela, o que é? Eu disse, eu pensei melhor, não vou contar não. É mesmo que matar, eu não, irmão, né? É mesmo? É o quê? Ficou bravo? Mas se não ficou, e não tinha nada para contar, eu tava de brincadeira. Eu disse para Marco Júnior, eu disse, tua mãe tá abusada comigo. Por quê? Porque eu fui dizer ela que tem história para contar, mas não tem história nenhuma não, só para abusar com ela. Tem história para te contar. Tem essa mania, ela gosta de fazer isso comigo. Aí faz do mesmo jeito. Para abusar, né? Aí eu fico, Para brincar. começar, termina, se for mulher. Não, se ela vai gostar. Não vai gostar, eu também. E às vezes não é nada, né, irmã? Não é nada. Não é nada, só para perturbar. Para perturbar. Aí eu disse assim, não tem nada para contar. Para que você vai dizer que vai contar a história? Aí eu disse, aí depois, aí quando foi de noite eu liguei, aí, tu fosse dizer Marco Júnior, que disse por quê? Ele disse a mim, tu tava brincando que não tinha nada para contar. Para que tu fica fazendo isso? Eu digo, oxente, e por que tu ficou tão incomodada? Né? Então, às vezes tem essa coisa, você diz assim, né? Mas por quê? Porque é da natureza humana, certo? A natureza humana, porque veja só, tem alguns pontos, mas eu posso pelo menos pensar em dois agora. Um é a questão de entender o que está acontecendo ao redor. Tem alguma coisa, então eu quero saber o que está acontecendo. Que é um sentimento de proteção até. Né? O que está acontecendo ao meu redor que eu não sei? Né? Sentimento de proteção. Tem outro que é a pura fofoca, porque quer caluniar, porque quer mentir, porque quer inventar, porque quer contar uma história que não é verdadeira. Quer produzir uma narrativa, né? A gente diz. Mas a questão é o seguinte. A fofoca ela é prazerosa porque ela tem um problema. Ela, no fundo, nos dá a ideia de superioridade moral. Quando a gente fala porque fulano fez isso, é dizer, eu não faço isso. Né? Eu não faço isso. Rapaz, fulano fez isso. Como é que ele faz uma coisa assim? Eu não faço isso. Então, você tem uma sensação boa, que não é ruim, mas o problema é o propósito dessa sensação de superioridade moral. Só que a Bíblia diz o seguinte, todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores. Temos natureza. Então, eu posso ter em uma área uma superioridade, mas em outra não ter. Então, esse é o problema da fofoca. Porque é que ela é gostosa. Porque ela vai dar a sensação de que você é melhor do que o outro. Então, quando o texto diz assim, as palavras do maldizente são comida fina, é nesse sentido. Você tem a sensação de ser melhor do que o outro. Por conta de que aquele princípio ético você não faz, não quebra. Certo? Aquele princípio ético. Mas só que, meus irmãos, todos nós somos iguais. Então, essa ideia da palavra destrutiva, né, descer por ventre, né, que diz que deve ser como comida fina, é nesse sentido. Porque ele afeta nossas percepções.
A forma como eu percebo o outro. Né? A forma como eu percebo o que está ao meu redor. Então, o ser humano, naturalmente, ele tem a tendência de achar-se melhor do que o outro. As pessoas medem as outras pelas roupas que vestem. E eu sou uma pessoa que não me preocupo muito com roupa não, né? Eu acho que os irmãos já notaram. Eu não estou muito ligado em roupa. Né? Não fico andando com roupa de marca, nem de grife, nem nada. Às vezes eu saio de casa e nem percebo a camisa estar furada. Nem percebo. Aí quando chego nos cantos eu vejo que está furada. Uma vez eu fui para um curso, a menina chegou e disse, a camisa está rasgada, está furada. Aí eu li, tá certo, não tem problema não, pelo menos ventila mais um pouquinho. Outra mão costurar. Muito obrigado. Aí outra vez, aí eu cheguei de terno e gravata. Todo mundo olhou para mim assim, ó. Rapaz, como tu tá elegante. Eu disse, mas eu sempre ando elegante. Né? Já aconteceu já, gente, eu chegar no lugar com uma roupa, ser tratado de uma forma, chegar com outra, ser tratado de outra. E a pessoa não lembrar de mim, eu lembrar da pessoa, a pessoa olhar para mim e não lembrou que ela tratou mal antes, por conta. Às vezes nem tratar mal, tratar com uma certa indiferença. Né? Então, essa questão de superioridade é um problema, né? Então, a gente tem que confrontar as fofocas, recusar ouvir relatos sem ter atestamento dos fatos, embora a gente muitas vezes tenha que ouvir um segredo, né? Às vezes a pessoa quer contar um segredo, contar um problema. E se a gente dá muito ouvido à fofoca, a gente faz parte da fofoca. A gente vai fazer parte da fofoca. Então, ele deseja é a atenção. Exatamente. Você deu atenção a E a maioria dos problemas dentro da igreja começam por causa de uma fofoca, uma palavra mal colocada, uma maledicência. Né? Eu tenho um exemplo de um pastor que a igreja estava com uma dívida, não conseguia pagar. Ele vendeu um apartamento, pegou uma parte do dinheiro e deu à igreja. Ele deu. E foi um valor alto, não foi um valor baixo. Só que aí foi o erro da diretoria da igreja. Olha, mas a gente não vai colocar que o senhor deu. A gente coloca que o senhor emprestou. Mas por quê? Não, é melhor. Não devia ter feito isso. Devia ter feito o quê? Doação em segredo, né? O que a gente chama de... Fugiu a palavra agora. É uma doação que você não diz quem doou. Anônima. Pronto, obrigado, Marcelo. Essa palavra que eu queria lembrar. Uma doação anônima. Doação anônima. Aí quem recebeu, o tesoureiro, tem mais testemunha? Tem. Testemunhas do recebimento da doação. Fulano, Beltrano, Cicano. No final, pacto de confidencialidade. Ninguém vai dizer quem foi que deu. Acabou. Chegou na igreja, na assembleia, irmão, teve uma doação de uma pessoa que não quis se identificar, é uma doação anônima. Nós temos a testemunha de quem doou. O tesoureiro foi testemunha, o diácono fulano de tal, o irmão fulano de tal, outro irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal. Acabou. Foi doado à igreja para pagar essa dívida que a igreja tem. Acabou. Com essa história, sabe o que aconteceu? Uma irmãzinha se levantou no meio e disse que o pastor estava fazendo agiotagem com a igreja. Agiotagem é crime, hein? Ele estava dando um presente? Ele estava dando, mas o problema não foi ele, não. O problema foi o pessoal da diretoria dele. Despreparados, porque eu não faria isso. Doação anônima. Doação anônima, ninguém tem que dizer quem é e acabou. Mas quem foi que deu? Não me interessa. Colocaram como empréstimo. Colocaram como empréstimo. Como empréstimo. Aí alguém se levantou da igreja e disse que ele estava... Estava fazendo agiotagem. Errado. Quem escreveu daquela forma, errado. Aí eu vi sobre a história e, rapaz, lá vai o pastor ter que explicar. Só que situação chata. Ele não queria que ninguém soubesse. No final, expôs ele a uma situação vexatória. Né? E ele quer fazer o bem. É aquela história que eu sempre digo, olha, você sabia, eu dou nas minhas palestras, você sabia que você pode fazer uma boa ação e sofrer e ter um problema na justiça?
Mesmo fazendo uma boa ação, você pode ser levado à justiça por uma boa ação que fez. Então veja só. Nós temos que ter esse cuidado de não alimentar, de não ser seduzido, de não se não deixar isso entrar na alma. Tá? Porque tem gente que adora fofoca. E a gente conhece gente assim que você sentar e pedir para ele falar da vida do outro, ele fala o dia todinho. Ele fala o dia todo, né, irmão André? Conhece gente assim? Pronto. Então, a gente não pode ser passivo, ficar lá ouvindo e ficar calado, né? Às vezes tem gente que vem falar para mim, olha, veja só, esse fulano não está aqui. Como é que você diz um negócio desse? Está parecendo fofoca. Não, pastor, o que é isso? Não. Eu não estou dizendo que você é fofoqueiro, estou dizendo que está parecendo fofoca. Não é melhor chamar a pessoa para... Não, veja só, é muito chato. Então, irmão, para que vem me dizer isso? Se não vai resolver. Porque eu não posso chegar para dizer, vem cá, fulano falou isso de você. Eu vou ficar em... Olha, porque veja só, me disseram... Não vou fazer isso. Né? Não vou fazer isso. Eu mesmo já ouvi histórias aqui, as pessoas nem têm ideia. E eu nunca disse para ninguém. Histórias que você olha assim, caramba, pastor, fulano fez isso, eu vou te dizer, né? O pastor fulano fez isso, foi. Meu Deus. É aquela ideia da superioridade moral. Então, a gente tem que se proteger da maledicência. Tá bom? Certo. Ótimo.